Então, boa noite a todos vocês. Agradeço primeiramente o espaço cedido pela Morgana. Digo, não em tom, eu vou dizer assim, de uma formalidade obrigatória, mas sempre comento isso nos meus próprios espaços, assim, do grande trabalho que tu fazes, assim, em Porto Alegre. Tenho grande admiração, grande apreço, de verdade. E faço questão de frisar isso, inclusive na gravação, para transcender o próprio espaço, para que outras pessoas que tenham uma relação com a biblioteca pública, com o patrimônio público, desenvolvam esse tipo de trabalho fora daqui. Porque, inclusive, o objetivo de gravar esta aula é para transcendermos um pouco a geografia, ou seja, para que uma pessoa até no Acre tenha a possibilidade de escutar aquilo que nós estamos conversando aqui, e também para que tenha uma relação com o seu próprio espaço, vou dizer assim, urbano e patrimonial. E quando falamos de bibliotecas públicas, eu gosto sempre de destacar Porto Alegre, a Biblioteca Pública de Porto Alegre, no meio desses oceanos intelectuais. Porque Porto Alegre teve a oportunidade, dentre os seus coordenadores, secretários, seus bibliotecários de grande esfinge, Augusto Meyer, nós tivemos aqui o Moisés Velhinho, enfim, grandes homens perambularam por esses espaços, se educaram por aqui, o próprio Érico Veríssimo, Mário Quintana, enfim, ela foi frequentada por notáveis, coordenada por notáveis, e tu honras exatamente esse legado, de verdade. E na minha pessoa, fico sempre muito feliz de falar qualquer coisa aqui, nem que seja dar uma passada por esse espaço, porque respeito esse legado e valorizo o sentido da própria tradição na relação com os tempos. Então eu me sinto conectado com esses grandes homens e com o seu legado, estando aqui falando algumas palavras. Falar hoje sobre Oliveira Lima é falar sobre um grande desconhecido. E quando eu digo grande, não é grande no sentido da sua obesidade, que o Gilberto Freire gostava sempre de brincar, que o Oliveira Lima era um grande por dentro e por fora, porque o Gilberto Freire sempre teve esse estilo de descrever os homens à luz de uma mescla que humanizava as esfinges e ao mesmo tempo valorizava a sua insigne colaboração, no caso de Oliveira Lima e de tantos outros. Pegando esse mesmo estilo de Gilberto Freire, ele não fez isso apenas com o próprio Oliveira Lima, ele fez isso, por exemplo, com o Barão do Rio Branco, quando ele descreveu o Barão do Rio Branco assim: foi um grande diplomata, um grande homem, um grande intelectual, mas gostava muito de comer doces. Então ele sempre colocava algum elemento anedótico, assim, quando ele falava de Nabucco, descrevendo ele como Quincas o Belo, e depois o Nabucco, o abolicionista. Então falar de Oliveira Lima é sim falar de um desconhecido, e ao mesmo tempo é falar de alguém que foi mestre dos meus mestres intelectuais. Eu sou muito influenciado, nunca nego, pelo pensamento social de Gilberto Freire, e Oliveira Lima foi um mestre de Gilberto Freire, então eu assumo uma responsabilidade duplicada. Falar do mestre, do teu mestre. E Oliveira Lima foi um homem que, em vida e na relação com seus discípulos, ele soube ser bom mestre. Pelo menos na forma como eu entendo que eu vou dizer assim, o ideal numa relação mestre e discípulo. Ou seja, ele conseguiu dar todas as possibilidades para que os seus discípulos, destaquei Gilberto Freire, tivessem meios de superá-lo. E entendo que Oliveira Lima foi um homem de grande humildade intelectual. E é uma questão que hoje muito nos falta. E quando eu digo que muito nos falta, eu digo no sentido, inclusive, na primeira pessoa. Quantas vezes quinquilharias intelectuais nós nos apegamos de determinadas formas e que homens como o próprio Oliveira Lima, com seu oceano existencial, nos demonstram o quão pouco somos. E Oliveira Lima foi esse gigante. Então agradeço novamente presença e espaço. A ideia do nosso colóquio, como o título mesmo diz, um pouco de Oliveira Lima, é falar um pouco de Oliveira Lima. E quando se diz um pouco de Oliveira Lima, é tentar preencher aqui um conjunto produtivo que, vou dizer assim, que perambule pela produção intelectual de Oliveira Lima, mas não falando apenas disso,
porque senão o título de nossa aula seria A Produção Intelectual de Oliveira Lima e não um pouco de Oliveira Lima. Mas falar também, portanto, de aspectos da sua relação com outros intelectuais, um pouco da presença dele no mundo, ou seja, a importância dele no nosso contemporâneo em seu tempo e em seu tempo. E também, claro, falar assim à luz dos seus próprios trabalhos e de como ele é uma possibilidade para interpretarmos a realidade brasileira. Então eu dividi bem essa aula em certos momentos, sendo o primeiro a importância do tema. Então vou falar primeiro sobre a importância de Oliveira Lima e principalmente de conversarmos aqui um pouco sobre ele. Oliveira Lima foi com aquele estilo anedótico de Gilberto Freire. Anedota não é piada, não é sinônimo de piada, como muitas vezes nós entendemos hoje em dia, eu gosto sempre de repetir isso. Anedota é uma mescla, vou dizer assim, para ficar bem palpável, explicação, assimilável. É um fato da vida descrito. E Gilberto Freire vai descrever Oliveira Lima como o Dom Quixote gordo. E o título é bem engraçado, e Gilberto Freire vai ter escrito um livro, que é este aqui, que é Oliveira Lima, Dom Quixote gordo. E aqui nós temos a relação de Gilberto Freire com seu mestre. Então enxergamos Oliveira Lima neste livro à luz dos olhos, da percepção de Gilberto Freire. Então nós não temos uma biografia ou uma autobiografia. Nós temos uma relação de uma pessoa, de um discípulo, olhando o seu mestre e a sua relação com esse mestre. A importância de Oliveira Lima fica muito clara neste livro. Porque à medida que nós pensamos que Oliveira Lima ele não é citado, pelo menos ao que me consta, em aulas, dentro de uma relação assim, na história do Brasil, como homem de importância, já que muitas vezes ele foi relegado a um papel secundário, pelo menos na interpretação dos outros, porque não foi um diplomata do mesmo gabarito de um Rio Branco, porque não foi um intelectual do mesmo gabarito de um Nabucco, ele é relegado como se fosse alguém insignificante. E quando eu digo isso, eu digo baseado em experiências auditivas na relação com os professores, com os meus próprios alunos, que muitas vezes necessitam de um primeiro contato com Oliveira Lima. E Oliveira Lima, e o Brasil deve se orgulhar disso, ele faz parte de uma trajetória intelectual que você consegue ter de Frei Vicente do Salvador, o nosso primeiro historiador, até, exemplo, o Ronaldo Vaifás, uma cronologia da boa historiografia. E ele faz parte disso. Então, aleijarmos Oliveira Lima dentro da trajetória da inteligência ou da historiografia brasileira é sim um atentado ao que o Brasil produziu de bom. Há um vício historiográfico que é a história que valoriza apenas os grandes feitos, ou seja, pega um grande momento da história e singulariza aquele momento a partir de um único indivíduo. Oliveira Lima foi um homem que não teve este grande feito. O seu grande feito faz parte da produção intelectual. Então, os grandes feitos de Oliveira Lima são os feitos na produção intelectual. Ainda que tenha sido um diplomata de respeito, ainda que tenha sido o dono do maior acervo, isso até hoje, de estudos, livros e fontes primárias sobre o Brasil, a Biblioteca Brasiliana, que hoje fica na Faculdade de Washington, pertenceu a Oliveira Lima. Faço, inclusive, o comentário que a Biblioteca Brasiliana em Washington, ao que me consta, pela última vez que vi, está bastante sucateada, está bastante defasada. E o maior acervo de, volto a repetir, fontes materiais, livros, documentos e outros registros sobre o Brasil foi catalogado por ele. Ele tinha esse acervo e doou para a Faculdade de Washington. Por que ele doou para o Washington e não mandou para o Brasil? Porque na época ele detectava problemas das bibliotecas, dos espaços públicos de modo geral, para manter aquele acervo que, vamos pensar assim, em início, primeira metade do século XX, tinha em torno de 60 mil exemplares. É uma quantidade muito grande. Conseguir livros no começo, na primeira metade do século XX, é diferente de nosso dia e que a gente, de nossos dias, e que nós temos aí
uma série de acessos, de possibilidades. Temos, inclusive, a possibilidade de ter um número muito maior no nosso próprio aparelho, transportarmos muito mais livros do que ele tinha dentro de um espaço geográfico. Então, foi um homem que amou o Brasil intensamente, ele foi patriota, porque manteve a sua biblioteca à luz de Brasil. Foi criado em Portugal, teve uma história, a sua formação intelectual foi em Portugal. E talvez por isso ele tenha sido um homem que conseguiu conectar Brasil, Portugal, de uma forma tão sensível. Vamos pensar assim, nós tivemos, lançaram uma pergunta, né? E vocês não precisam me responder, mas lançaram uma pergunta meramente retórica. As primeiras caravelas chegam no Brasil e parece muitas vezes como se esse primeiro processo de 3 séculos, até a nossa independência em 1822, como se o Brasil não tivesse uma história, como se a história do Brasil começasse ali. Oliveira Lima vai ser o homem que vai conectar o Brasil com a sua própria história portuguesa, vai dar uma ideia de Brasil português. Ele vai transcender um pouquinho essa singularidade interpretativa do Brasil colônia. Colônia, dentre as suas aplicações, não significa apenas submissão. Colônia remete a conceitos de povoamento, de desenvolvimento também. Na verdade, a aplicação correta do termo é sim povoamento. Porém, à luz de tudo aquilo que a historiografia começou a discutir, por diferentes escolas historiográficas, colônia tornou-se algo muitas vezes associado como um elemento pejorativo. Inclusive, não é todo aluno, não é todo interessado em história do Brasil que tem o seu coração abrasado pela história do Brasil colonial. Muitas vezes, é verdade, né? Não, mas às vezes aparece o que a pessoa pensa, o Brasil do século XIX me seduz. A monarquia, a intelectuais. Porém, quando se fala de Brasil colonial, parece muitas vezes que é aquela coisa tribal, desorganizada, promíscua e etc. E Oliveira Lima vai ser um homem que vai organizar isso. Quer fazer uma pergunta? Quando eu estava lendo assim sobre ele, eu vi que, por exemplo, ele era muito sabotado na carreira diplomática porque pejorativamente também chamavam ele de monarquista. Talvez foi por causa disso. Quem fazia isso com ele? Foi por ele ter feito isso, por ter feito essa conexão Brasil e Portugal? Perfeito. Aí a pessoa não gostou assim, ficou sabotando ele, chamando ele de monarquista. Foi por causa disso ou não. por causa de outro evento? Outro evento. Outro evento. Pensa assim, eu não vou esquecer a tua pergunta e eu responderei ela daqui a pouco, pode ser? E a pergunta é ótima. A pergunta é ótima porque ela toca em um dos fatos que faz de Oliveira Lima alguém escanteado. Não é algo recente. Oliveira Lima não foi esquecido na história do Brasil a partir do governo Lula. Ele já é alguém esquecido desde muito antes. E há uma relação intrínseca entre o pensamento dele, a sua relação com a coroa brasileira e a forma como ele foi interpretado a partir da República. Mas eu já volto a essa questão. Nesse sentido, então, Oliveira Lima, na sua relação Brasil-colônia, Brasil português, Brasil como Gilberto Freire gostava de definir Brasil semicolônia, etc., foi por causa desse livro aqui que ele vai fazer essa conexão. Dom João VI no Brasil. Este livro, ao lado, por exemplo, de um estadista do Império, de Joaquim Nabuco, ao lado de Casagrande, Senzala e alguns outros, compõem o cânone da historiografia brasileira. O João Camilo de Oliveira Torres define um estadista do Império como a Bíblia da historiografia brasileira. O Estadista do Império é um livro de Nabuco. Porém, no que toca à relação Dom João VI no Brasil, não só como título, mas nessa relação, a atuação de Dom João VI no Brasil, a sua biografia, a forma como ele é entendido, etc., nós aqui estamos falando da Bíblia sobre Dom João VI. Então, no que envolve Dom João VI, Oliveira Lima foi o autor, abre aspas, da Bíblia historiográfica sobre Dom João VI. E qual o valor disso? Ele vai ter aqui dado luz a uma ressignificação de Dom João VI, sendo visto, a partir dessa obra, como um audacioso e não um covarde.
como um homem que sofreu com o seu tempo, interferências muitas vezes vindo elas da própria família, mas não a partir de uma certa incapacidade, tantas vezes acentuada até os nossos dias. Muitas vezes ele, Oliveira Lima, quando ele sempre desenvolveu qualquer aspecto sobre história do Brasil e etc., ele vai voltar a explicitar elementos sobre Dom João VI. Então, Dom João VI foi uma figura perene na sua produção. Exemplo, quando nós falamos aqui de Dom Pedro e Dom Miguel, esta outra obra dele aqui, nós estamos falando de alguém, de um autor, que começa o seu desenvolvimento explicando sobre Dom João VI, elementos de Dom João VI, essa transição Dom João VI, Dom Pedro I, essa sucessão de Brasil. Na obra sobre a querela da sucessão, ele também acaba desenvolvendo fatos que hoje são pouquíssimas vezes eles acabam sendo discutidos. Há um equívoco na forma de entender Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, e nós estamos falando do mesmo homem, como se Dom Pedro I tivesse uma sede insaciável de poder. Muitas vezes a gente aprende isso. Saiu do Brasil para ir para Portugal por uma sede de poder, o que na verdade é uma violência historiográfica e inclusive lógica. Vamos pensar assim: se Dom Pedro I tinha sede de poder, ele jamais teria emancipado a colônia. É uma progressão simples. Ele teria mantido o Brasil colônia, nesse sentido, como muitas vezes nós entendemos, colônia como meio de extração de propriedade, de bens, de manutenção da metrópole. Então, objetivamente, Oliveira Lima vai ter colaborado ao lado de outros, cada um dentro do seu tempo, para uma ressignificação, sem tratá-lo como esfinge, de Dom Pedro I. Outros que colaboravam e que colaboram até hoje frente à forma, eu vou dizer assim, atemporal com que os livros se mantêm sobre essa ressignificação de Dom Pedro I, foram o Otávio Tarquínio de Souza, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, o próprio Oliveira Lima. Então, no que se entende sobre Dom Pedro I, Oliveira Lima também teve as suas colaborações. Os três divergem. Há questões, eu vou dizer assim, que de fecunda dialética quando conectamos essas obras. Porém, Oliveira Lima deixou sua colaboração também para além de Dom João VI. Então, a importância do tema é justamente falar um pouco sobre essa relação da historiografia brasileira que tinha em Oliveira Lima uma sequência, ou vou dizer assim, mais um agente de uma boa produção. Oliveira Lima não foi o maior do seu tempo, ele fez parte de um conjunto de grandezas, de outros notáveis. O próprio Nabuco, com que os dois depois inclusive vão brigar, etc., depois eu falo disso. Mas, ou seja, o Brasil tinha outros grandes produzindo. Ele foi mestre de Gilberto Freire. Olha essa sucessão intelectual. Então, a importância do tema é uma importância óbvia, e eu acredito que eu já tenha falado o suficiente sobre ela, ainda que de forma muito superficial. Eu conheci Oliveira Lima muito sem querer, faço aqui uma anedota particular. Eu estava num sebo, eu vi o livro, me chamou a atenção e peguei o livro e comprei. Foi assim, não tem nenhum romance, nenhuma espécie, eu vou dizer assim, de beleza nessa história. Eu não conheci o autor na época, alguns anos atrás, vi este livro aqui e eu peguei, olhei, olha, me chamou a atenção primeiro que estava velho, etc. Eu, vou dizer assim, nas minhas primeiras experiências de sebo, eu gostava sempre de ficar procurando de forma cega. Não oriento que as pessoas façam isso, porque eu gastei muito dinheiro muitas vezes em vão, mas livro antigo sobre a história do Brasil, vou comprar. E descobri aqui um homem que colaborou com o meu, vou dizer assim, com o meu amor pelo Brasil. Se eu hoje posso dizer que eu aprendi a amar o Brasil, eu devo boa parte disso também a Oliveira Lima. Então, eu me sinto como se eu estivesse fazendo uma espécie de agradecimento toda vez que eu falo dele. E, bem ou mal, como eu acredito nisso, eu não achei esse livro por acaso.
Então, Oliveira Lima era para estar ali, eu tinha que ter lido e guardo com muito carinho. Quando me perguntam muitas vezes, continuando essa anedota, quando me perguntam, professor Thomas, ou até quando a minha esposa me pergunta, se pega fogo na casa, tu tem a chance de salvar 20 livros, sabe essas perguntas assim? Este com certeza eu salvaria. Isso eu posso dizer com toda a tranquilidade. Não apenas pelo conteúdo, porque é um conteúdo de valor, mas pela estima que guardo. Estou falando aqui de um homem que escreveu pérolas, como por exemplo essa que eu vou dizer. Quando se fala aqui, nós estamos falando da formação histórica da nacionalidade brasileira, o título do livro, que eu falei sobre o livro, não falei o título. Escreveu pérolas, como por exemplo, algumas aqui eu separei, vou ler a primeira, só para contextualizá-lo dentro aqui da nossa discussão. Foi a intervenção dos padres da companhia que evitou o ataque a São Vicente. Os jesuítas haviam fundado no Planalto Frio e Brumoso de Piratininga um pequeno burgo que veio a ser a cidade de São Paulo. Daí ele segue e vai desenvolvendo outras coisas que daqui a pouco comentarei. O que quer dizer com isso? Ele vai ter colocado, que era uma questão que sempre me intrigava, os jesuítas dentro de um patamar de fundadores do Brasil. Por que sempre me intrigou? Porque vamos pensar assim de forma bem didática. Pegando a nau portuguesa, nós temos ali, em suma, 3 símbolos. Eu gosto de falar disso, comentei isso até acho que no final de semana, né? Nós temos a Cruz de Malta, que compõe ali a Ordem de Cristo. Nós temos o Estado português, que financiou toda a expedição marinha. E nós temos ali, no caso do descobrimento do Brasil, os franciscanos que estavam dentro da nau, das caravelas. Nós temos ali, então, 3 narrativas, ou pelo menos assim, 3 organizações dentro do mesmo espaço. E há dentro da historiografia, da boa historiografia, uma disputa, ou havia essa disputa, entre quem de fato fundou o Brasil. Se foi o Estado português, se foi a Ordem de Cristo, ou se foi o clero. Quando nós falamos de jesuítas, nós já estamos falando de mais de 40 anos depois dessa primeira chegada. E eu sempre tive dificuldade em compreender como os jesuítas se relacionavam com esse Brasil dessa época, com essa chegada e etc. E Oliveira Lima vai ter apresentado a versão que outros comungam de que o Brasil foi fundado pelos jesuítas, porque se o Brasil conseguiu ter povo, e depois eu vou falar isso, e principalmente eu vou dar voz ao próprio Oliveira Lima, isso só foi possível graças aos jesuítas. Mas Oliveira Lima era católico. Não, ele não era. Isso também me fez, me encantou na sua produção, porque ele não era um católico, ele era aquilo que a gente vai chamar assim de católico histórico. Um homem com muita pouca fé, ou quase nenhuma fé, mas muito respeito e grande domínio da história. Então, não serve ainda que ele tenha, daqui a pouco eu vou falar disso, ele e Nabuco frequentaram missas juntos, etc. Mas Nabuco sim foi um católico, se converteu depois, ele não. Mas ele fez um bom trabalho historiográfico. Então, nesse sentido assim de colaborações de Oliveira Lima, é impossível, e realmente é impossível, porque suas obras têm muita densidade, singularizar essa colaboração, porque na verdade houve colaborações. Eu posso falar do homem que tratou com dignidade, uma justa dignidade, Dom João VI. Posso falar do homem que agrega a boa visão sobre Dom Pedro I. Posso falar do homem que deu voz a uma narrativa de fundação do Brasil que outros vão ter aí sim aderido. Exemplo, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, quando ele diz que o Brasil foi fundado pelo Estado português, pela mestiçagem e pela igreja. E quando se diz igreja, estamos falando de jesuítas, essencialmente. Porque sempre é importante dizer que dentro desse processo
de primeiro contato, Brasil, Portugal e etc., quando falamos de igreja, nesse momento nós estamos falando de algo plural, ainda que, claro, tenhamos ali a unidade da fé. Exemplo, quando eu falo dos dominicanos, quando eu falo dos carmelitas e quando eu falo dos jesuítas, eu estou falando de processos, inclusive pedagógicos, completamente diferentes. O padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, defendia que os jesuítas poderiam receber os índios, inclusive nus dentro da igreja. Outras ordens vão dizer o contrário. Então, nós estamos falando de um processo pedagógico de assimilação desse bárbaro muito diferente. Os jesuítas, então, têm os seus méritos de exemplo, não só pelos grandes números das reduções, quando nós vamos ter reduções com dezenas de milhares de índios sendo ali mantidos por, isso é muito importante dizer, por a iniciativa em comunhão, ou seja, por aceitação mútua, principalmente porque nós estamos falando de dezenas de milhares de índios que ficavam sob a tutela de 5, 6 jesuítas, 4 muitas vezes. Ou seja, nós não teríamos ali milhares de indígenas reféns obrigados, sendo mantidos por 4, 5 homens. Então é uma grandeza que Oliveira Lima vai ter dado a devida proporção. Escreveu outras obras, que eu não pretendo comentar aqui, porque eu não vou ter tempo. Trouxe uma aqui só para ilustrar, para mostrar como ele foi prolífico, a história da civilização, em que ele vai descrever, como o próprio título diz, história da civilização. Ele vai ter escrito sobre o Japão, ele vai ter escrito sobre a Suécia, ele foi um homem que viajou muito, ele tem fatos que demonstram como ele estava inserido no tempo e como ele anteviu certas questões que são problemas até hoje. Exemplo, ele já detectava uma tendência ao suicídio de certos povos escandinavos, que hoje, inclusive, acontecem com frequência. Tem pessoas que estudam isso, não é minha área, mas eu entendo que eu não estou falando nenhum absurdo quando eu digo que é, sim, um tema, não diria recorrente, porque eu não tenho domínio para dizer isso, mas pelo menos assim, que é um tema que há vida. Isso, de previsão algumas coisas, e uma das coisas que eu vi também que ele era contra essa questão do Brasil ser tão grande, né, da expansão. Isso. Ele falava justamente pela falta de fiscalização. E aqui hoje é um problema, a gente discute sobre isso. Ele também tem muito importante, eu poderia dizer. Esse caso que fez ele brigar com o Nabucco. Essa é a briga dos dois, o tamanho do Brasil. Ele vai ter brigado com o Barão do Rio Branco, etc. O que nós estamos falando ali é de um homem que já entendia o Brasil muito grande. E que, diferente de Nabucco, diferente do Barão do Rio Branco, ele percebia que o Brasil, principalmente na inclusão do Acre, etc., de que o Brasil já não precisava de mais lugares. Tirando as piadas, mas o Acre não serve para nada, essas coisas que sempre acontecem quando se fala assim, brigaram por causa do Acre. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um Brasil que exemplo estava se desenvolvendo. E eu tenho, pelo menos assim, a impressão que toda essa nova incorporação de estados, exemplo, o Tocantins é muito recente, o Tocantins nasceu na Constituição de 88. Então, essas novas incorporações de estados, porque eles continuam, ainda que não tenham sido incluídos no território, se emanciparam há pouco tempo. O Acre é recente. O Brasil, essencialmente, é recente. O Brasil não tem 200 anos da sua independência. Muitas vezes há um certo choro excessivo frente à nossa própria história, como se nós estivéssemos realmente inseridos na tradição greco-romana, como se nós não fôssemos uma sequência disso. Nós temos dramas muitas vezes de uma sociedade moça, jovem. É claro que, e isso é óbvio que eu concordo, há problemas e problemas, poderíamos estar melhores, etc. Bom, isso não está em discussão, isso é evidente. Mas não vivemos aqui no Jardim do Éden, vivemos na realidade. E a realidade brasileira é a realidade que o Oliveira Lima é escanteado e que a Dilma foi presidente do Brasil, mais ou menos nesse sentido. Esse processo, nós estamos falando de brigas de diplomatas. Diplomatas que pensaram o Brasil de modo diferente, mas que tinham um respeito muito grande entre si. Então, frente à colaboração de Oliveira Lima, eu gosto sempre de situá-lo dentro do mundo das ideias, que acho que ele acertou mais.
Na questão da incorporação do Acre, eu sempre tendi muito mais para o lado de Nabuco e do próprio Barão do Rio Branco. O problema do Brasil depois vai se acentuar drasticamente com a forma como o federalismo foi constituído, etc., que ele vai ter sido uma oposição disso. Agora a questão da monarquia, porque ele foi tão relegado a nem segundo plano, a 18º plano. Porque ele não foi essencialmente um militante monárquico. Ele foi aquele homem, vamos pensar assim, pouco se estuda isso. Dom Pedro II sai do Brasil. Aí aquele sentimento como se as pessoas todas tivessem pensado assim, inclusive os intelectuais monarquistas. Ah, tá certo então, ele foi embora. Ok, vamos que venha Marechal Deodoro. Não foi assim. Nós tivemos intelectuais que tentaram e pensaram a monarquia à luz de um terceiro reinado, e principalmente numa ideia de restauração. E nessa linha, Oliveira Lima vai ter atuado, ainda que ele não tenha sido um militante. Quando nós falamos de militância, a gente precisa tirar um pouquinho essa imagem que polui nosso imaginário do militante estilo DCE. Não é verdade? Mas ele não foi isso. Ele não foi sequer um homem que tenha tido grandes atuações frente a isso, mas a sua imagem, assim como a de Carlos Gomes e de outros tantos, foi associada à monarquia. E isso fez com que ele ficasse, aí sim, relegado a 18º plano no mundo das ideias, e ele foi, inclusive, preterido em vários momentos para aqueles que não tinham, eu vou dizer assim, a mesma associação monárquica. Às vezes me perguntam, mas Barão do Rio Branco e Nabuco não tinham a imagem também associada à monarquia? Mas aí nós falamos o quê? Não havia no Brasil um diplomata melhor do que Barão do Rio Branco. Quando nós pensamos em Barão do Rio Branco, nós pensamos que o Estado republicano obrigou-se a ficar de joelhos. Porque Barão do Rio Branco foi o homem que conseguiu conciliar o continente a partir do diálogo, da diplomacia, sem instaurar uma guerra que qualquer outro diplomata de menor competência, com certeza, teria sido desencadeado, teria promovido, enfim. E Nabuco também teve um papel, também foi relegado. Só que pela experiência de Nabuco, principalmente na sua vida no estrangeiro, ele vai ter sido útil nesse contato Brasil e Estados Unidos. Mas ele não foi aquele homem que teve uma vida fácil pós-monarquia, muito pelo contrário. Então, Oliveira Lima vai ter sofrido esse processo de sucateamento, mesmo ele ainda estando vivo. Ele não estava morto, ele foi sentindo isso na própria pele, de forma progressiva. Quando nós falamos que ele foi, eu não cheguei a mencionar isso, mas já menciono, ele foi paraninfo da formatura de Gilberto Freire, da formatura de, vamos chamar assim, de ensino médio. E ele foi depois o mestre dele, vai ter orientado, vai ter partilhado uma série de estudos. Senão nós falamos de um homem, então, que viveu um período. Ele morreu relativamente jovem, porém, jovem que eu estou dizendo para os nossos padrões, nessa faixa aí de 60 anos, mas pegou uma transição, viveu muitas coisas, porque o Brasil, nessa transição de século XIX para século XX, nós estamos falando aí de uma série de coisas. Nós estamos falando, dependendo do período em que uma pessoa tenha vivido, ela pegou monarquia, ela pegou república, ela pegou era Vargas. 3 fatos embrionários de Brasil. 3 Brasis diferentes em cada uma dessas fases. Então é a mesma constituição humana que vai ter perambulado por 3 Brasis completamente diferentes. No caso de Oliveira Lima, os seus livros, os seus pensamentos, enfim, são pensamentos que você não precisa concordar com tudo aquilo que ele diz. A receita dentro de um objeto historiográfico nunca é concordar com tudo aquilo que ele diz, mas muito pelo contrário, conhecer esse homem e tentar estabelecer com ele uma relação quase que de amizade ou de admiração, e você vai ali pensando assim, como numa própria relação intelectual e afetiva. Bem, nesse caso até discordo um pouco, nesse caso eu concordo um pouco mais com o outro, e assim por diante. Assim como exemplo, vocês estão na minha aula, vocês não são obrigados a concordar com tudo aquilo que eu estou dizendo. Você pode pensar, não, olha só, eu até penso assim. É normal, é da natureza da própria dialética. Tanto é que Gilberto Freire vai defini-lo de formas brilhantes, e eu vou apresentar 2 dessas definições que eu considero assim essenciais.
Escreveu Gilberto Freire. Sobre esses possíveis 10, entretanto, se apoia a parte considerável da mais autêntica, da mais genuína, da mais expressiva cultura intelectual do Brasil. Basta que nos recordemos de Frei Vicente do Salvador, que é o nosso primeiro historiador, de Varhagen, de Capistrano de Abreu, de João Lúcio de Azevedo, de Silvio Romero e João Ribeiro, e de Euclides da Cunha, com sua biografia sociológica de Antônio Conselheiro, que é Os Sertões. De Oliveira Lima, com sua biografia de Dom João VI, de Joaquim Nabuco, com seu O Estadista do Império, de Alberto Rangel, com a sua Marquesa de Santos, de Otávio Tarquínio de Souza, com seu Dom Pedro I, de Heitor Lira, com seu Pedro II, de Pedro Calmon, de Gonçalves de Melo, de Luz Viana, de Silvio Rabelo. Sem esses estudos históricos e biográficos, já sociologicamente orientados, o Brasil de hoje não teria consciência de si próprio, que tem, nem a cultura intelectual brasileira, a solidez que lhe permite apresentar-se entre as modernas culturas intelectuais sem envergonhar-se de sua pobreza. É fantástico. Ele situa, você não precisa concordar com a lista integral de Gilberto Freire. Eu, por exemplo, substituiria um ou outro nome. Tenho o privilégio de conhecer os autores citados e consigo me permitir fazer isso. Mas, nesse sentido, ele situa Oliveira Lima, e nesse caso eu estou plenamente de acordo com Gilberto Freire, é o discípulo concordando com seu mestre, que Oliveira Lima, como disse, é um caminho obrigatório. Então, essa primeira definição de Gilberto Freire, na definição dele para o trabalho de Oliveira Lima, é, como disse, situá-lo. Terá tido defeitos consideráveis. Ele está falando agora diretamente de Oliveira Lima. Foi homem e não anjo, mas homem com virtudes tais, com qualidades tão fortes, com tão altos valores de inteligência e de saber a se juntarem nele aos de caráter no melhor sentido da expressão, que sua vida, tendo sido a de um brasileiro autenticamente preclaro, e sua obra, tendo sido a de intelectual verdadeiramente insigne, se apresentam como exemplos de vida vivida e de obra realizada com honestidade intelectual, com devoção ao seu país e lealdade aos amigos, que o digam suas cartas e, ao mesmo tempo, com sensibilidade às grandes causas humanas do seu tempo. Ou seja, Gilberto Freire vai ter, de forma, eu acredito, decisiva, eu não diria definitiva, mas decisiva, vai ter situado Oliveira Lima como um homem intelectual brilhante, não foi anjo, não é uma esfinge, porém, há colaborações sensíveis, diretas, e essas colaborações são nossas também. Quando pensamos em um intelectual, nós não podemos ter aquela imagem, e quando eu digo nós não podemos, eu não quero soar coletivista, como se eu estivesse falando pertencente a uma massa, mas é porque eu acredito nisso e acredito, inclusive, que é importante acreditar nisso. Por isso que eu estou dizendo no plural. Mas nós não podemos parar e pensar assim, que ele é aquela figura inacessível. E é nesse sentido que Gilberto Freire vai ter tratado Oliveira Lima como Don Quixote gordo, etc. Ele vai dar uma acessibilidade a um gigante. É quando nós percebemos que, exemplo, que Oliveira Lima, ele tinha traços que não estão tão longe assim, talvez dos nossos, talvez de alguma pessoa que nós conhecemos, ou sequer, pelo menos, de uma, eu vou dizer assim, de uma possibilidade real da própria natureza do homem, que nem sempre é grande. Nem sempre Oliveira Lima acordava pensando em Dom João VI. Às vezes ele acordava, queria comer o doce, não é verdade? Então é nesse sentido que Gilberto Freire vai desenvolver esse Oliveira Lima, vai trazer Oliveira Lima para perto dos seus futuros leitores, dos seus alunos e etc. E é aqui que Paulo Freire se perde, fazendo só um gancho. Paulo Freire, ele traz para perto e destrói o objeto. Gilberto Freire traz o objeto para perto e, quando o objeto está próximo, ele demonstra o gigantismo intelectual, a envergadura, enfim, o valor desse objeto, certo? Então existe uma diferença de uma boa pedagogia e de uma má pedagogia. A má pedagogia baixa tanto o valor do objeto que ele perde valor. É como se fosse aquele caso de você oferecer um produto,
e você não consegue vender, e daqui a pouquinho o produto está valendo ali 10%, 20% do que você cobrou. Ele já perdeu completamente o valor, não deve sequer estar cobrindo o valor do custo. E é mais ou menos essa a pedagogia de Paulo Freire. E no caso de Gilberto Freire, é a boa pedagogia. Ele vai te convencer que aquilo ali te pertence, e quando você descobre, você não vai ter pago, mas você vai ter recebido muito. Fale. Mas assim, nessa descrição que ele fala sobre a honestidade, e até pelo fato de dizer, ele é um, como quem diz assim, ele teve suas falhas, Claro. né? Muito grandes. Eu estava lendo, depois que eu li aquele livro aqui, uma tese de uma mulher, não sei quem ela é, mas uma tese dela de mestrado, onde ela levanta assim a questão seguinte. O tema do mestrado era diplomacia e letras, onde ela começa a falar sobre aquela relação dele com Machado de Assis, algumas cartas deles trocadas, entendeu? E ela, assim, dá a entender, ela levanta esse questionamento, mas também não responde, né? Se de repente ele não mudou de uma manipulação, vamos dizer assim, entendeu? Das letras em prol da diplomacia, daquilo que ele queria. Não do que ele queria, mas do que ele pretendia, entendeu? Daí, de repente, não sei se também ele não estava querendo, de repente ele sabia de alguma coisa, não quis dizer um pouco sobre isso também, sabe? No sentido de ele pode ter manipulado alguma coisa. Bem, pensando assim, no caso dele e da relação dele com Machado de Assis, não baseado nesse trabalho, que eu não li esse trabalho, mas baseado nas cartas entre os dois, e principalmente no que já li, e não foi pouco, sobre Oliveira Lima, principalmente sobre a relação de Machado de Assis. Eu acho que Machado de Assis é o autor que eu mais li na minha vida. Graças a Oliveira Lima, Machado de Assis foi conhecido no estrangeiro, no Ocidente. Oliveira Lima foi a primeira porta que introduziu Machado de Assis no mundo. Machado de Assis, eu gosto de brincar, ele só foi conhecido pelo Woody Allen por causa que no começo do século XX, final do século XIX, houve ali um Oliveira Lima que apresentou para o Ocidente Machado de Assis. Como ele fez isso? Ele vai ter sido responsável não só pelas primeiras traduções de Machado de Assis, mas pela disseminação em Portugal e em outros lugares que Oliveira Lima, como diplomata, foi perambulando, dos textos de Machado de Assis. E vai ter muitas vezes cuidado de forma direta dos próprios textos de Machado. Oliveira Lima, e o que o Gilberto Freire diz ali, ele não deve ser tratado porque ele foi um homem, e há um perigo muito grande nisso quando a gente cai no ufanismo, e quando nós pegamos uma figura e tratamos ela como se nós estivéssemos falando do próprio Messias, que é muitas vezes o que acontece com o marxista, na forma como ele trata Marx, na forma como, enfim, um professor trata Paulo Freire. Gilberto Freire faz o oposto disso. Ele escolhe humanizar para dizer assim, é evidente que ele não foi perfeito, como qualquer outro homem, mas a grandeza. E essa grandeza, vou pegar aqui o caso, o Otávio Tarquínio de Souza, na obra Dom João VI, vai ter salientado muito bem. E acho que vale a leitura. É só um de Souza no prefácio da segunda edição de Dom João VI no Brasil. Não parecerá exagero afirmar que Dom João VI no Brasil é um dos maiores livros de nossa historiografia e o mais completo e lúcido acerca do assunto de que se ocupa. Então, ele não foi apenas valorizado por seus mais íntimos amigos. Qualquer homem que tenha inclinação historiográfica precisa passar por essa obra, porque ela foi uma aula, e ela ainda é uma aula, de contato com fonte primária. Vamos pensar assim, como produzir historiografia. Um historiador de verdade, ele não produz história lendo um livro, outro livro e outro livro. Ele produz ali o quê? Uma conexão entre historiografias. Mas ele não produz história. A história, essencialmente, ela é um contato com a produção vigente, mas principalmente com perguntas lançadas à luz de fontes que não foram exploradas ou foram exploradas e mal interpretadas, ou ainda que, se bem interpretadas, que fomentaram alguma espécie de pergunta adicional. Isso é produzir história. E Oliveira Lima aqui vai dar uma aula de como produzir história, historiografia, um trabalho de uma envergadura como esse, Dom João VI no Brasil. Mas eu nunca li esse livro e devo lê-lo. É evidente, é fácil, é didático, te insere no mundo de Brasil, te insere em um período, principalmente faz com que você tenha a sua relação
um pouco melhor esclarecida com o seu próprio país. Eu sempre gosto de dizer isso. Você nasceu no Brasil, então já era. Você tem duas opções. Acreditar na que eu considero uma blasfêmia, que é a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Eu entendo que a melhor saída para o Brasil é estudar o Brasil. E acreditando nisso, Oliveira Lima, ele é um caminho obrigatório. Gilberto Freire disse isso, então quem está dizendo não é o Thomas. São pessoas, inclusive, bem mais gabaritadas do que eu. Eu apenas acreditei nisso, continuo acreditando. Nesse sentido, o grande resultado, embasado em fontes primárias de Dom João VI no Brasil, foi ter feito justiça a Dom João VI e, principalmente, ter ali definido Carlota Joaquina, ela sim, como a figura antipática de nosso desenvolvimento, eu vou dizer assim, de Brasil joanino. Ele vai dizer assim, vou pegar só o trecho final, é como se fosse um spoiler, eu estou contando o final da produção, mas aqui é a grande resposta do trabalho. Para compreendermos, ele desenvolve todo o trabalho para chegar nisso. Ele vai justificar Dom João VI, vai elegê-lo com todo o valor que Dom João VI mereceu e ainda merece, sem cair também em ufanismo, vai dizer, deixando pontos bem esclarecidos de que Dom João VI foi perfeito aqui, mas nesse caso aqui foi brilhante, assim por diante. A rima foi sem querer. Então, escreveu Oliveira Lima. Carlota saía em pleno dia do paço da cidade para escaleiro amarrado ao cais, despedindo-se com ruidosa alegria da sua comitiva e despejando nas últimas palavras que pronunciava: afinal, vou para a terra de gente. Então, Carlota Joaquina voltando para Portugal. Todo o seu aborrecimento, aí o acraseado, vamos entender assim, na terra hospitaleira em que vivera 13 anos, podendo satisfazer todos os seus caprichos libertinos, mas nenhuma das suas ambições políticas. Então ele vai desenvolver principalmente esse segundo trecho, ambições políticas. Então o que acontece? Há uma linha monarquista, que é uma linha sem nenhuma espécie de embasamento, que tenta canonizar todos os homens que compuseram a monarquia, lusa ou brasileira. Oliveira Lima, que foi um monarquista, foi inclusive um homem que sofreu por ser monarquista, ele vai ter colocado, como minha avó sempre dizia, a melancia bem organizada na carroça, certo? Vocês escutaram essa expressão da melancia organizada, etc.? Ela é uma máxima que eu levo para a vida, porque, vou dizer assim, isso aí é Santo Tomás aplicado de forma simples. Quando Santo Tomás ensina a proporcionalidade dos objetos, ele está dizendo aquilo que a minha avó sempre me disse, certo? Nesse sentido, claro, com toda a licença ao que eu estou dizendo. Mas na simplicidade do povo, muitas vezes encontramos temas de grande substância. E isso Gilberto Freire ensina. Eu vou dizer assim, de temas gerais que Oliveira Lima vai ter defendido, que eu não vou ter tempo aqui de desenvolvê-los, ele vai definir o Brasil como outros historiadores, o próprio Nabuco, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, já supracitado aqui, que o Brasil não foi um reino, o Brasil foi um império. Ele vai dizer que o Brasil foi formado pela assimilação das raças, ou seja, a mestiçagem. E quando se diz raças, estamos falando aqui de culturas, não apenas de etnias, não apenas de ex-escravos, escravos e etc. Nós estamos falando aqui de culturas, a assimilação de culturas. E ele vai, como eu prometi, em alguns momentos, falar coisas que hoje foram completamente esquecidas e que eu passo a palavra a ele. Exemplo. Torna-se no século XVIII a colônia mais rica do mundo, a que mais rendia para a metrópole. Ele vai tocar numa questão que o professor Antônio Paim vai ter desenvolvido, que é o Brasil ter sido uma colônia próspera, ter sido uma colônia rica. Quando se fala em século XVIII, é claro que isso foi acentuado pela questão do ouro, etc. Porém, o ouro, parte considerável dele, ficava aqui. Ainda,
nessa relação Oliveira Lima e grandes temas, hoje esquecidos, quando ele diz assim: o papel do imperador na evolução do problema abolicionista foi de um liberalismo moderado, porém contínuo, de um oportunismo calculado, de maneira a dar satisfação às exigências da civilização e, ao mesmo tempo, a não fazer dano ao princípio monárquico junto aos partidos. Ele vai ter esclarecido a atuação de Dom Pedro II, ou pelo menos vai ter se inserido nesse debate, fazendo justiça, pelo menos assim, a meu ver, a forma como Dom Pedro II atuou na questão da escravidão. Eu vou dizer assim, nesse conjunto de trechos de Oliveira Lima, complementando aquilo que eu disse antes sobre os jesuítas e como ele entendeu os jesuítas, faço aqui mais alguns apontamentos, como por exemplo, na sua forma de descrever os jesuítas, eu já cansei de publicar esse trecho no Facebook, etc., porque eu acho um trecho monumental. E continuarei publicando enquanto eu possuir redes sociais. Se não fossem aqueles homens vestidos inteiramente de preto, coisa rara hoje em dia, continentes ascéticos de palavras mansas e de gestos carinhosos, que acorreram pouco depois a defendê-los, ninguém os teria protegido. Está falando que os jesuítas protegeram os índios, que é uma figura hoje, um termo de linguagem, uma aplicação historiográfica que também foi esquecida. Na sua época, ele gostou de frisar isso, e ele segue. Os jesuítas denunciavam simultaneamente os abusos das autoridades, e isso é um fato comprovado em uma série de documentos, tanto que nós vamos ter uma briga Estado português e jesuítas em vários momentos, que vai acabar em Pombal. Pombal não foi um atentado que apareceu do nada. Ele faz parte de um processo de disputa entre o Estado português e a igreja, que eu estou dizendo, os inacianos. Estigmatizavam os vícios dos colonos e uniam-se e impunham-se, ainda que em pequeno número, formando uma cruzada contra a imoralidade e a violência. Não obstante, em cumprir o ato de justiça de associar para sempre os piedosos missionários do século XVI à fundação da cultura nacional, ou seja, quem fundou a cultura nacional, e quando se fala disso, foi, na visão de Oliveira Lima, foram os jesuítas. Melchior, por exemplo, José Guilherme Melchior, vai apresentar a literatura brasileira de Anchieta, ou seja, Anchieta como ponto de partida. Há inclusive aquele livro bastante disseminado assim dentro desses meios mais conservadores, etc., de Anchieta Euclides, que é publicado pela Realizações. Ou seja, ele apresenta, já no próprio título, o ponto de partida da literatura brasileira. Nesse sentido, ele é uma resposta a outro historiador, como, por exemplo, Paulo Prado, que vai apresentar o colono e todo esse processo de Brasil à luz da perversidade, da luxúria, do pecado, de todo esse elemento, de todos esses elementos. Oliveira Lima vai responder indiretamente a isso, ainda que em alguns momentos, e eu entendo quem diga isso, ele romantize demais certos fatos, não sobre esses que eu li aqui, mas no desenvolvimento da própria lógica, no próprio processo que ele descreve de formação de Brasil. Indo assim para os últimos comentários, a relação dele com o Nabucco e com outros que ele tenha brigado, eu separei alguns trechos do próprio diário de Nabucco, que é para mostrar, primeiro, que os dois foram amigos e que depois eles vão ter rompido. Nabucco vai ter escrito uma carta a Oliveira Lima pedindo que Oliveira Lima nunca mais o escreva. Eles brigaram feio. E naquela época era, eu vou dizer assim, ruptura. É como se fosse bloqueou no Facebook, certo? Eu vou dizer assim, nessa relação, eu vou dizer assim, há uma certa intransigência de Oliveira Lima, que vai ter rompido, inclusive, com a Academia Brasileira de Letras. Oliveira Lima fez parte dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e vai ter rompido com a própria academia. Então, Oliveira Lima, ele não foi um homem fácil, ele não foi um conciliador.
Ele foi um homem de posições firmes e que, como toda a natureza humana, em alguns momentos, essas posições firmes não se adaptam tão bem. Na relação dele, então, com o querido, sempre querido Nabucco, escreveu Nabucco no seu diário em 1906, vamos lá, 24 de setembro de 1906. Avanço os textos de Nabucco que não dizem respeito a ele, vou tocar diretamente quando ele o cita. Oliveira Lima tem me atacado por vezes nos jornais e muito em cartas. Quem diria? Nunca lhe fiz senão bem. Não me deve nada, entretanto, porque não guardo lembrança desses seus modos de ser. Ele é assim. Se fosse magro, seria talvez diferente. Isso é Nabucco no seu diário. É verdade que Dona Flora é magra, a mulher de Oliveira Lima. Mas é que ele é gordo e ela azedou pela obesidade dele. Pobre Lima. Que mau bilhete ele tirou na loteria da vida com tal obesidade. É engraçado, né? No jornal ele escreveu uma vez que não há animal mais pretensioso na criação do que o embaixador, a não ser uma embaixatriz. Ou seja, aqui eu estou dizendo assim, para ficar claro que eu comecei a rir com a risada da Thalita, eu comecei a rir. Mas assim, no jornal ele escreveu uma vez que não há animal mais pretensioso na criação do que o embaixador. Ele está alfinetando Nabucco, Barão do Rio Branco, etc. E aí Nabucco, no próprio diário, coloca uma reticência e aí diz, a não ser uma embaixatriz. Ele está falando da mulher do Oliveira Lima. Isso não era contigo nem comigo, mas com os embaixadores que ele encontrou na Europa. Ele está achando ainda que não era com ele, mas era assim, dentro das circunstâncias eu sempre interpretei como se fosse. Mas que frase para um colega. Então Nabucco, ao mesmo tempo que ele acha que não foi para ele coloca embaixo, mas que frase para um colega, certo? Então não é um Nabucco muito seguro aqui. E como nós estamos falando dos diários de Nabucco, é um Nabucco muito pessoal. Então não é aquela situação em que ele desenvolveu em discursos, etc. É o Nabucco as suas impressões particulares e por isso que eu me permito interpretar, certo? Há outros, separei outros, enfim, que eu não vou entrar no caso, mas só para mostrar um pouco dessa cisão. Eles vão brigar, vão ter passado mais de uma vez por uma série de convívios juntos, depois desse encontro vão ter se reencontrado em vários momentos. O próprio Gilberto Freire, no Don Quixote Gordo, vai apresentar a versão de Oliveira Lima para suas decepções com os acadêmicos, a Academia Brasileira de Letras e com Nabucco, mas é um tema realmente muito longo e são vários agentes que participam dessa celeuma. Quando falamos de Academia Brasileira de Letras, eu estou falando não só de Nabucco e Oliveira Lima, estou falando também de José Veríssimo, de Machado de Assis, etc. Nessa relação, então, Nabucco e Oliveira Lima foram amigos durante boa parte da vida. Nabucco, inclusive, passou o ano novo junto com a família de Oliveira Lima. Eles vão ter um convívio, mas, frente às circunstâncias do próprio tempo e principalmente para um Brasil que estava bastante efervescente nos ambientes políticos, os dois vão ter acabado aí tendo uma discussão, não aos nossos moldes. Hoje, nós não temos uma qualidade estilística, inclusive na própria forma de ser engraçado. Nabucco é absolutamente engraçado e não é vulgar, e ele estava no seu próprio diário. Ele poderia ter escrito outras tantas coisas, né? E ele mantinha, tu percebe a natureza da compostura. Oliveira Lima não foi diferente. Ou seja, até na forma de xingar, no seu ambiente mais particular, nós temos ali um nível de qualidade. Eu, que me considero uma pessoa, nesse caso, me comparando com o Nabucco, me comparando com o Oliveira Lima, um vulgar, é o tipo de, sem dúvida, de inspiração, porque até na sua irritação conseguiram manter posturas. Então, nesses conceitos, assim, nesses ambientes, eu acho que consegui perambular aqui bem um pouco de Oliveira Lima. Falei um pouco dele na historiografia, falei um pouco da sua personalidade. Eu não acho válido entrar naquele sentido quase que wikipédico de aula, que é falar assim, nasceu em tal dia, se desenvolveu, casou, etc. A não ser que essa aula fosse uma aula biográfica. Mas é um pouco de Oliveira Lima, tentando, com todas as minhas imperfeições, estimulá-los a estudar Oliveira Lima, não a título de especialização, mas principalmente a título de interesse, porque ele é um patrimônio nosso.
E quando nós falamos assim de um conjunto de existências de Brasil, nós somos a nação de Oliveira Lima também. Nós somos continuidade disso, do seu legado. Pensando o Brasil como se fosse um ser vivo, o Brasil, na sua biografia, ele é sim um conjunto de somas, e nesse conjunto de somas estão pessoas como o próprio Oliveira Lima, como, por exemplo, outros tantos, inclusive nós. Alguma pergunta? Alguma questão? Na situação, então, para ficar bem claro, Oliveira Lima, e aqui eu quis fazer exatamente isso, ele é um caminho de estudos em diferentes áreas, com vielas em linhas diferentes. Eu posso estudá-lo como historiador, posso estudá-lo como um diplomata, posso estudá-lo como um membro de uma elite intelectual e como essa elite intelectual se relacionava entre si. Enfim, os caminhos são muito grandes. Ou posso estudá-lo à luz das colaborações que ele desenvolveu com o Gilberto Freire. E falando, só para concluir, já que eu comecei a falar falando disso, que é um atestado de como ele foi bom mestre, ele vai ter conhecido Franz Boas, que foi a base intelectual que modificou o quase reacionário Gilberto Freire para o Gilberto Freire que nós conhecemos. Gilberto Freire vai ter conhecido Franz Boas, que vai ter sido um pioneiro no estudo antropológico sobre o negro, sobre a questão étnica, sobre a mestiçagem, etc. Esses estudos vão embasbacar intelectualmente Gilberto Freire, e Gilberto Freire e Oliveira Lima vão conversar e vão aprender juntos sobre esse novo intelectual. É a grandeza de um senhor que estuda com seu aluno, que aprende, que apresenta coisas, troca informações e etc. Então, Oliveira Lima ele é uma inspiração também pela humildade. Então, nesse sentido, eu acho que Oliveira Lima, pelo menos assim, um pouco dele, nós conseguimos conversar nesse dia chuvoso. Acho que Oliveira Lima, pelo menos assim, dentro das nossas boas intenções, ele foi honrado minimamente, já que passamos por chuva, etc. E aqui estamos falando um pouquinho sobre esse Don Quixote gordo. Don Quixote, só para completar, porque o título realmente é engraçado, e Gilberto Freire, com a sua genialidade, com o seu tempero estilístico, ele vai dar a Oliveira Lima a personalidade de Don Quixote. Don Quixote não foi só um clássico, um dos grandes livros da história do Ocidente, não é só a obra de Cervantes, é também, em muitos momentos, uma forma de descrever certas personalidades, como, por exemplo, o Oliveira Lima, que tantas vezes se envolveu em celeumas por causa da sua própria personalidade. Ele é interpretado pelo Gilberto Freire como um Don Quixote, que criou muitas vezes brigas e etc., na visão de Freire, com imagens que não eram aquilo que ele, de fato, estava enfrentando. Isso não diminui a grandeza de Oliveira Lima, muito pelo contrário. Demonstra a liberdade com que Freire tratou o seu próprio mestre, que é algo incrível, um mestre sem idolatria, ou seja, um mestre humano. E acho que isso é fundamental, porque quando nós humanizamos, volto a repetir isso, o nosso passado, nós fazemos com que ele seja um pouco mais nosso. Nós, tão embebidos de subcultura, quando nós temos um contato com a cultura de uma forma um pouco mais acessível, eu acredito sim que aí a gente tem interesse em desbravar todo esse mar. Então é isso, muito obrigado.